Você acha que a gente ia deixar passar essa data, 15 de outubro, para falar do Dia dos Professores? Nós vamos falar da saúde dos professores. E olha, números da Secretaria Estadual mostram que mais de 2.000 professores estão afastados da sala de aula por causa de alguma doença. Gente, acredita nisso? Confere aí. Dores nas costas, nas pernas, tensão muscular. Problemas comuns numa sociedade que trabalha muito e quase não tem tempo para cuidar da saúde. Entre os professores, não é diferente. Com rotinas puxadas em sala, quem ensina tem enfrentado problemas não só físicos, mas também psicológicos. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, dos 65.200 professores da rede estadual, 2.200, ou 3,5%, estão afastados das salas de aula por motivos de saúde. O problema não está só no Paraná. Segundo um levantamento recente feito em todo o Brasil entre junho e julho de 2018, 66% dos professores do país já precisaram se afastar do trabalho por questões de saúde. Entre os problemas que aparecem com maior frequência estão a ansiedade, que afeta 68% dos educadores, estresse e dores de cabeça, 63%, insônia, 39%, dores nos membros, 38%, além da depressão, que afeta 28% dos educadores de todo o Brasil. Uma professora estava dando aula e teve um ataque cardíaco fulminante em sala de aula. Ainda jovem, não tinha 50 anos, e faleceu. Daí tem uma outra professora também que faleceu na sala dos professores com problemas cardíacos. E o problema cardíaco a gente pode ver que geralmente é em decorrência do adoecimento emocional, né, do estresse que a pessoa passa. Nem sempre fáceis de identificar, várias doenças de ordem psicológica necessitam de exames periciais para serem descobertas. A gente teria que ter um tratamento mais humano. Não é para dar licença para todo mundo, só para quem precisa de verdade. Mas quando o problema é emocional, quando o problema é psiquiátrico, eles acham que a pessoa é vagabundo, que ele não está querendo trabalhar e a pessoa tem que ir para a sala de aula mesmo com problemas. Tendo em vista alertar as autoridades a respeito da situação, o sindicato lançou uma campanha para reivindicar melhores condições de trabalho e assistência aos professores. Os professores do estado estão literalmente pedindo socorro? Estão. E eles vêm para mim, eu sou professor também há 30 anos no estado, né? Nunca vi uma situação tão grave como tem agora. A sala de aula está mais difícil agora do que quando eu comecei. Então, realmente, a gente está pedindo socorro. É o seguinte, nós vamos continuar nesse assunto aqui com uma entrevistada que já está aqui com a gente, no estúdio, a psicopedagoga Rejane Chibió. Mas é o seguinte também, eu faço um convite. Você tem alguma pergunta para fazer? Alguma opinião para querer ser dada aqui no Paraná no Ar? Então participe. Tá aqui, ó, o nosso WhatsApp, tá bom? É a nossa melhor forma de contato nesse momento, tá bom? Bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo bem? Eu já vou começar com a seguinte pergunta. Do tempo que a senhora começou esse trabalho de atendimento a pacientes, quando a senhora começou a atender os primeiros professores lá, até agora, mudou muito a queixa, a reclamação, a motivação para o atendimento ao professor? Mudou. Mudou bastante, né? Então, a gente tem aí uma queixa muito grande emocional dos professores, pelo fato de que a demanda está muito grande, né? Os fatores, a sala de aula mais cheia, né? Eles querem até dar o seu melhor, a cobrança vinda tanto da parte de coordenação quanto da parte deles mesmos. Então, eles ficam bem sobrecarregados com relação a isso, né? Muitos têm 2 turnos de trabalho, ou às vezes até triplo, né? Porque faz de manhã, à tarde, à noite vai estudar, enfim. E aí acaba que tempo que sobra para eles de lazer, né? Ontem nós entrevistávamos aqui uma especialista em educação também que apontava a mudança no dia a dia da sala de aula, como a tecnologia está proporcionando inovações e também mudando a relação aluno-professor. E aí vem uma questão importante também, respeito dentro de sala de aula. Como é que os professores estão, qual é a queixa dos professores com relação a isso? É que eu acho que hoje está sendo mais confundido os papéis, né? Então, tarefas que hoje são dos professores, que eram para ser subdivididas, né? Família, escola, hoje juntou-se tudo na escola. Então, os professores até estão mais sobrecarregados com relação a isso, porque hoje a função do professor, que é
na verdade, passar conteúdo, né? Tudo isso acaba virando a questão de educar esses alunos também, né? Então, essa demanda acaba aumentando, a exigência acaba aumentando, porque foi se confundido os papéis. Né? E hoje, esse professor está pedindo ajuda com base na experiência da senhora? Bastante. De que forma? Né? De que forma, na verdade, sendo mais valorizado. Eu acredito que se ele for um pouco mais valorizado, né, vai sobrar mais tempo para ele se dedicar. Eu acho que atendimento mais especializado para ele, né? Então, tendo um atendimento psicológico especial para ele, ou um momento mais especial para que o professor também se sinta não só remunerado, mas valorizado na sua área. Né? Eu acredito que isso também vai fazer com que ele faça, ele estando bem, o trabalho vai bem. Pois é, e eu queria que a senhora lembrasse também o fato de que isso não diz respeito apenas à saúde do professor, diz respeito também aos alunos de sala de aula. Com certeza, né? É todo um conjunto, né? O ambiente estando bem, automaticamente a educação vai bem, né? O professor vai dar uma aula que vai agregar a esses alunos. Eu acho que o respeito, né, a questão toda da demanda de que o professor dando todo o conteúdo dele junto com o respeito que os alunos têm que ter dentro de sala de aula, acaba fazendo com que esse professor se sinta gratificantemente, né, bem, né? Eu fiz o meu papel, eu consegui o meu objetivo e ele se sinta melhor. Regiane, tem uma pergunta aqui de telespectador para você. Então lá. se prepare aí. Tem aqui, olha lá, ó, é o Fernando. Nando, bom dia. Os professores, antes de iniciarem a carreira, eles passam por um psicólogo de preparação? E aí? Não necessariamente, não passam não. Né? Na graduação, para ser professor, hoje em dia você tem toda a parte teórica, tem estágios, né, na parte prática. Então, você tem a parte prática também, mas um acompanhamento psicológico só se for por sua parte mesmo. Profissão nenhuma, né? Profissão nenhuma tem esse Então, tipo por de isso que eu falo, eu acho que, na verdade, teria que ter todo um conjunto. Sim. Né? Então, o professor estando bem, a aula automaticamente vai bem. Né? Então, realmente, nós não temos na nossa grade... E acredito que até o próprio Estado, no caso, os professores estaduais, não tem esse zelo, esse cuidado. Não suporte, tem. bem Não, colocado. Esse não, suporte. não temos. Os não. professores, eles só por iniciativa própria que eles correm atrás disso daí, Isso não é mesmo. E assim, como não é bem remunerado, o que acontece? Eles têm um turno, vão para outro turno, né? O planejamento, porque o trabalho não vai só ali, né? no horário de trabalho, eles levam o trabalho para casa, eles ficam fim de semana em função daquilo, né? Então, se a gente for pensar, o trabalho do professor não é só dentro de sala de aula. Nós temos aí um trabalho que vai muito além de sala de aula. Eu vou fugir um pouco da nossa tema da entrevista, então por isso que eu vou deixar a senhora bem à vontade, se a senhora quiser responder minha pergunta ou não. Ok. Nós estávamos debatendo ainda há pouco uma proposta que vai ter agora na Assembleia Legislativa, o fim da licença-prêmio. Eu acabei divulgando muitas opiniões de telespectadores sobre esse assunto, contra e a favor. Queria saber se a senhora tiver à vontade para falar sobre esse assunto. A senhora é favorável à manutenção da licença-prêmio para determinados servidores públicos? No caso específico dos professores? Eu acho que no caso específico dos professores, sim. Né? Eu acho que ele precisa desse tempo, ele precisa dessa dedicação para quando ele voltar, ele vir renovado. Então, a senhora está falando de motivação. Motivação, né? Eu acho que a gente precisa, assim, ter um olhar especial para o professor, né? Porque, afinal de contas, ele também tem esse lado que hoje, né, ele foi passado, que está sendo muito confundido, que é a questão da educação, né? Então, hoje o papel do professor já não é só ensinar, né? Nós temos aí uma demanda de educação que, além de você tá dando conteúdo, de você ter toda uma estrutura dentro de sala, você tem que ter o domínio de uma educação de uma criança. O professor está sendo obrigado a dar limite que não tem em casa. Que não tem em casa, Exato, justamente. Então, como que vai estar esse professor psicologicamente, emocionalmente? Né? Então, é o que nós temos hoje para isso. Regiane, muito obrigado pela participação da senhora. A senhora é professora? Eu fui professora há muitos anos, hoje eu estou em consultório. Há 18 anos já. Mas, de qualquer forma, sinta-se representado. Com certeza. Um bom dia dos professores para a senhora também, porque pelo menos essas datas servem para esse tipo de debate. Estimular. Esse tipo de conversa. Por isso que essas datas festivas acontecem, para estimular o debate também. Com certeza. Regiane, muito obrigado pela tua participação. Obrigada também pelo convite. Até a próxima oportunidade.